Muito obrigado, muito obrigado. A visão da vida e do mundo da Seichonoye faz você ter saúde, ter prosperidade a você, como sua família, e na vida profissional. E se você tiver um empreendimento, você vai prosperar também empresarialmente. Por que isso acontece e como fazer isso acontecer é o objetivo do estudo Caminhada da Prosperidade. Este ano, a Caminhada da Prosperidade está no 4º ano. Caminhada da Prosperidade não é propriamente um curso de prosperidade. É o estudo da verdade da vida da Seichonoye para conhecer a verdade. Se você conhece a verdade, você liberta das tuas limitações, das tuas carências, da falta de saúde, da falta de perspectiva. Como se faz isso? Através de estudo da verdade e práticas de exercícios para purificar a matriz da mente. Matriz da mente é o que comanda o que acontece na nossa vida e o que impede de manifestar as coisas boas da vida são as ilusões. Por isso que diz ter que eliminar as nódoas da ilusão. O que é nódoa da ilusão? É conhecido como karma negativo, como pecado, como crença negativa. Ao mesmo tempo que elimina, você tem que acumular as virtudes, os créditos, para poder conquistar sucesso, prosperidade na vida. Já estudamos 3 livros: A Humanidade Isenta do Pecado, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, e no último ano estudamos o Sermão da Montanha. E este ano, 2025, vamos estudar o livro Sutra Sagrada, Preleções da Sutra Sagrada. Não só esse livro, mas tudo que se tange à Sutra Sagrada, objetivando a aplicação na vida pessoal, familiar e profissional para o quê? Para desenvolver a sua inteligência emocional, ter mais autocontrole, equilíbrio, harmonia na sua vida. Com isso, você sofrer menos com estresse, com desgaste emocional, com preocupação, depressão, etc., etc. E desenvolver a autoconfiança, a criatividade para ser bem-sucedido. Para isso, você tem que compreender a vida e o mundo de forma correta e saber utilizar as leis mentais para manifestar as provisões neste mundo. Como a Seichonoye vê a vida e o mundo? Deus não tem nada a ver com o que acontece na sua vida ou neste mundo. O Joel Goldsmith, por exemplo, diz assim: quanto mais você se libertar da Deus-dependência, mais você vai ter êxito, saúde, alegria, felicidade neste mundo. O homem, o ser humano, é 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida e no ambiente em que vive. Quando eu entendi isso, eu parei de queixar, parei de reclamar da vida, das pessoas, do mundo, do governo, do prefeito. Eu assumi, eu sou responsável. Sendo eu responsável, eu posso fazer acontecer as coisas. E essa mudança da postura é que faz você ter saúde, ter alegria, ter felicidade, ter prosperidade na vida. O ensinamento da Seichonoye, este mundo é o mundo da projeção da mente. Projeção da mente significa mundo regido pela lei da causalidade, pelas leis mentais. Existe uma causa, semeando boa causa, colhe bom resultado. Se você semear uma causa negativa, você colhe um resultado ruim. A mente individual
A minha mente é responsável pelos acontecimentos da minha vida e do ambiente que eu vivo, ambiente pessoal, ambiente familiar, ambiente profissional. Eu sou responsável pelos acontecimentos que afetam diretamente a minha vida e o ambiente. Mas existe o ambiente coletivo, o mundo econômico, por exemplo, está fora do teu alcance, que é determinado pela mente coletiva. A mente coletiva determina os acontecimentos que afetam o ambiente coletivo e a vida coletiva. Afeta regionalmente um país, o planeta Terra. O exemplo mais visível seria as catástrofes, terremotos, tempestades, etc., etc. Você não tem controle sobre esse tipo de acontecimento. Mas você não precisa fazer parte desses acontecimentos. O professor Masaharu Taniguchi diz: você não pode determinar o destino, mas você pode escolher que tipo de destino você vai viver. Eu posso escolher, eu não posso determinar o destino como todo, porque muitas coisas são determinadas coletivamente, mas eu posso determinar que tipo de vida eu vou viver. A visão da Seichono-ie é sobre Deus. Deus não é um ser cruel que fica fiscalizando o mundo para castigar, apontando: fulano fez errado, você não vai para o céu. Não é isso. Deus se manifesta neste mundo como lei. O professor Masaharu Taniguchi muitas vezes trata Deus como mente do universo, inteligência do universo. A mente do universo, ele diz no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, mente com M maiúscula, não é mente minúscula, minha mente. Comande sua vida com o poder da mente, mente do universo, mente de Deus. A mente do universo não julga, ela é imparcial, ela é impessoal, por isso que se manifesta como lei. Imagina se Deus tiver que ficar fiscalizando 8 bilhões de seres humanos, ficaria maluca. Não faz isso. Por isso que existe a lei. A lei é o meio para nortear a ação da mente de Deus. Não devemos enaltecer unicamente a lei da causalidade, as leis mentais, como se nela resumissem todos os atributos de Deus. Para haver a lei, existe a mente de Deus, ou seja, os princípios que regem as leis. Por isso, se eu quiser utilizar leis mentais de forma correta, eu preciso conhecer primeiro a mente de Deus, os princípios que regem a lei da causalidade. Esta é a razão por que as pessoas utilizam a mente e as leis mentais de forma errada. O professor Masaharu Taniguchi diz: acima da lei existe a mente de Deus, que são os princípios, e que Deus é amor, vida e sabedoria, ou seja, ela sempre age no sentido de manifestar o amor, a vida, a sabedoria, ou seja, a perfeição. Escreve certo por linhas tortas, por mais que estejam acontecendo coisas ruins, negativas na sua vida, isto não é castigo, é para manifestar a perfeição, manifestar Deus na sua vida. Jesus, quando perguntaram a ele de quem era a culpa, se era do pai ou do filho por ser cego, e ele não disse: não é culpa nem do pai nem do filho, é para manifestar Deus, manifestar a glória de Deus, o caminho de Deus. Por isso que as coisas ruins aparentemente podem parecer um castigo, mas não é. Se você examinar com profundidade, você vai ver que ela está querendo mostrar o caminho da vida que você tem que seguir.
A visão da Seichonoye sobre o homem, na sua essência, é de So, é filho de Deus, é vida imortal. Essa é a visão da Seichonoye, Sutra Sagrada. Logo, o homem não é corpo carnal, que é transitório, sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é a essência. O corpo nada mais é que projeção da mente, ou seja, produto da mente, sombra do espírito. É o corpo, é casulo que a vida espírito criou para se alojar. Deus é a fonte luminosa do homem, é luz emanada de Deus. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Se você olhar uma lâmpada, a lâmpada, quando está ligada, acesa, ela emite a luz. A lâmpada e a luz estão ligados. Não existe luz sem lâmpada. Sem luz, a lâmpada não tem utilidade. Da mesma forma, Deus e homem é um único ser. O homem é luz emanada de Deus. Quando diz luz emanada de Deus, é vibração do pensamento de Deus que está manifestado, ou seja, Deus que está manifestado aqui. Luz emanada de Deus é a vibração mental, são as ondas mentais de Deus. É como exatamente a luz, lâmpada e a luz. A lâmpada emite ondas de luz e você é iluminado. O homem também é luz emanada de Deus. Deus e homem estão ligados, é um corpo só. O homem, cuja natureza real é vida, espírito, forma o casulo de carne com os fios da mente e dele instala si próprio e seu espírito. Então esse é o trecho da Sutra que explica o que é o homem. Vida espírito está dizendo que é luz emanada de Deus, ou seja, a vibração mental de Deus, a ideia de Deus, que é o de So. O homem é de So. A essência do homem é a ideia, o de So. Isso é algo que carrega todos os atributos de Deus. A perfeição de Deus está dentro do ser humano. A isso o professor Masaru Taniguchi chamou de So. O homem, cuja natureza é vida, espírito, forma o casulo de carne com fio da mente. Fio da mente, então, é a vibração mental da vida, espírito. A vibração mental de Deus é a nossa vida, espírito, e essa vida, espírito, ela se instala dentro de nós. É o que está no Gênesis 2 como um sopro da vida. Recebe o sopro da vida. Embora seja material, ele recebe o sopro da vida, recebe a vida espírito. Vida espírito é vibração mental de Deus. E a vida espírito instala si próprio e seu espírito. Seu espírito, o que quer dizer? Na Sutra tem a explicação. A mente que abandonou o corpo, que é o espírito, ela conserva a sua individualidade com a sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isto é o que chamam de espírito. Então, espírito é vibração mental da vida espírito. Enquanto a vida espírito existir, o espírito existe. Como a vida espírito é vibração mental de Deus, enquanto Deus existir, a vida espírito existe e, consequentemente, o espírito existe. Então, o espírito, que é a mente que abandonou o corpo, seria a nossa consciência, conserva a sua individualidade. A Seichonoye diz que nós mantemos a nossa individualidade com a nossa própria força mental e continuamos a viver no mundo espiritual. Força mental da vida espírito, que cria o espírito, o próprio espírito tem a sua força mental e ela continua a viver no mundo espiritual. É muito importante
entender isso, quando você conceitua corretamente quem é você, você vai ver que dentro de si habita a vida espírito, Deus, que é a fonte da vida, a força da vida está aí alojada dentro de você. Quando você percebe isso, quando você reconhece isso, segundo a lei mental, você começa a manifestar a força da vida. Manifestando força da vida, manifesta saúde, alegria, felicidade, a prosperidade na nossa vida. É fundamental entender Gênesis 1 e o Gênesis 2. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz entender corretamente o Gênesis 1 e o Gênesis 2 é a coisa mais importante. Ele diz que é o livro mais importante da coleção Verdade da Vida, é o livro que explica Gênesis 1 e 2 e 3, visto pela Seiichi Noye. É o livro Verdade da Vida 11, a coleção que tem 40 volumes. Céu é o mundo da primeira criação, céu do reino de Deus, onde foi criado o homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, criou o Dissô do homem. E esse é Gênesis 1. Gênesis 1 é aqui, é o mundo da primeira criação. Criou todas as coisas e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Terra é o mundo da segunda criação, é o mundo fenomênico, que é a projeção da mente. O homem físico, o homem material, o homem pó da terra. Mas mesmo sendo pó da terra, recebeu o sopro da vida, segundo como está no Gênesis 2, que é o que diz na Sutra Sagrada, o homem cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com fio da mente e dele instala a si próprio. Si próprio quer dizer Dissô, a vida e espírito, e a vibração da vida e espírito forma o espírito e instala a si próprio. O Filho de Deus está dentro de nós e a nossa consciência é a vibração espiritual da vida espírito. Para que serve esse mundo da segunda criação, o mundo fenomênico? É o mundo onde o homem expressa, manifesta as criações de Deus neste mundo, manifesta o Dissô, a perfeição de Deus neste mundo. E é o mundo onde cada um vivifica o próximo, que é o mundo onde você deve amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, quando você ama o próximo como a si mesmo, você deseja o melhor, faz o melhor para o outro. E esse é o mundo, é a finalidade do mundo. Tem uma finalidade macro, coletiva, que é o mundo onde você expressa Deus, e existe a finalidade da sua vida, objetivo individual, que é você amar o próximo. E a mente é o meio para expressar a criação de Deus, o Dissô na Terra. Criações de Deus, tudo aquilo que Deus criou, que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, precisa ser expresso. O Oscar Niemeyer não seria reconhecido se o pedreiro, o marceneiro, criasse a forma, as curvaturas que o Oscar Niemeyer fez na prancheta tem que ser criado nesse mundo físico, senão não teria nenhum valor. Era um desenho bonito. A mesma coisa são as criações delas, precisam ser expressas, têm que ser imprimidas nesse mundo, criadas, manifestadas nesse mundo. O subconsciente é o canal de ligação entre céu e a terra. O subconsciente é por meio do subconsciente que Deus se manifesta na nossa vida. Por isso, é fundamental que o subconsciente esteja limpo, livre de sujeiras. Gênesis 3, na visão da Seiichi Noye. Gênesis 3 é conhecido pela expulsão do Jardim do Éden, mas é onde o homem adquiriu a consciência material, enganado pela serpente, que simboliza a matéria.
comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a inteligência humana, a dualidade. Os olhos de ambos se abriram, viram o corpo. Se você não olhar o corpo, você não ia ver que está nu. Estavam nus significa viu o corpo. E aí, como viram o corpo, pensaram que esse corpo e eu cozeram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. O que quer dizer isso? Mudança da consciência espiritual para a consciência material, viu? Assim como o corpo. O homem, nesse momento, é como se decaiu da condição de espírito para a matéria. Cair de espírito para a matéria é cair para o estado inferior. Aí se diz expulso, ou seja, afastou do jardim do Éden. Quando você afasta do jardim do Éden, você deixa o mundo da primeira criação, você passa a viver no mundo da segunda criação, apenas esquecendo que você é filho de Deus. Aí isso é a mudança da consciência espiritual para a consciência material. Gênesis 3 relata a criação do homem, fenômeno que o homem pó da terra. A Sutra Sagrada diz assim: embora a vida não esteja na matéria, imagina que ela está na matéria. A esse aqui você diz ilusão. Essa é a ilusão inicial ou o pecado original. Pensa que é corpo quando na verdade é espírito, devido à ilusão. Abrir os olhos, abrir o olho é ver com os olhos físicos. Assim formou o homem que, sendo espírito, vive no mundo de Deus, no mundo do Dissô, no mundo da primeira criação, é livre, saudável, provido de tudo, mas ao mesmo tempo vive no mundo terreno, no mundo da segunda criação, como homem material, sem liberdade, porque é regido pela lei da causalidade, e a isso, no Gênesis 2, está como você tem que sustentar com o suor do teu rosto, ou seja, para você ter alimento aqui, você tem que suar, tem que semear uma boa semente para poder ter colheita, para poder ter saúde, poder ter alegria, poder ter felicidade, poder ter prosperidade. No Gênesis 3, como expulso, na verdade não foi expulso. O homem, quando mudou da consciência espiritual para material, ele se afastou de Deus, afastou do jardim do Éden. E aí, com a mudança da consciência espiritual para a consciência material, perdeu a liberdade, ou seja, passou a ser regido pela lei da causalidade. Ou seja, você tem que tirar o sustento com o suor do seu rosto, através do trabalho. Os dois mundos do ser humano. De um lado, então, ele vive no mundo do Dissô, no reino de Deus, como filho de Deus, perfeito, livre, provido de tudo. Ao mesmo tempo, você vive no mundo terreno, no mundo da segunda criação, como homem carnal, sem liberdade, tolhido pela causalidade. A mente é o canal de ligação entre o céu e a terra, entendeu? O mundo da primeira criação e segunda criação. Então, o papel da mente é fundamental. Se a mente estiver cheia de sujeira, mente quer dizer subconsciente, estiver cheia de sujeiras, que é denominado como ilusão, como pecado, como karma negativa. Se tiver sujeira, não há ligação entre o mundo da primeira criação e segunda criação. Você vai viver fora da esfera do jardim do Éden. Por isso que diz expulso do jardim do Éden. Você tem que tirar o sustento só com o suor do teu rosto. E aí é uma batalha difícil. Quando a sua mente estiver cheia de sujeira, não há ligação céu e terra,
E aí surgem diversas infelicidades na vida humana. Surgem infelicidade, doença, pobreza. O que fazer para prosperar, ter saúde, ser feliz? Dr. Masaharta Niguti diz assim no prefácio do livro A Verdade da Vida, no volume 1, no primeiro livro: quando a força criadora da vida se manifestar perfeitamente, há saúde, há paz, há riqueza, há progresso pessoal, progresso familiar e profissional. O que impede a manifestação da força da vida, ou seja, o seu disso? É a ilusão, a sujeira. Além disso, a sujeira, essa ilusão, ela é uma força mental. Sendo uma força mental, ela cria coisas falsas neste mundo. Mente, ilusão profunda, cria uma imagem falsa neste mundo, ou seja, cria coisas que Deus não criou, que é a criação da mente humana, que é a doença, pobreza, dor e sofrimento. Por isso que o professor Masaharta Niguti diz que doença, pobreza, dor, sofrimento, todas essas coisas ruins não existem, porque são criações da mente humana. Quando a mente mudar, ela desaparece, porque não é criação de Deus. Por que não existe? Porque não é da vontade de Deus, não é criado por Deus. Qual que é o objetivo da caminhada da prosperidade, o estudo da verdade da vida? É ter uma vida boa, ter coisas boas nessa vida. Desejando purificar o mundo da projeção, ou seja, manifestar a saúde, a alegria, a prosperidade, a felicidade, você tem que primeiro purificar a matriz da mente, que são essas sujeiras, eliminar a sujeira, conhecida como karma, como pecado, como ilusão, como crença negativa. E se você faz isso, você projeta a saúde, a prosperidade e a alegria nessa vida. A ciência mental da Seichonoye para ter saúde e prosperidade é: a mente é canal de ligação entre céu e terra. Nossa mente é agente da criação da mente de Deus. Nossa mente é agente da criação de Deus neste mundo. Surgem problemas na nossa vida, doença, pobreza, sofrimento, quando nosso subconsciente não reflete a mente de Deus, ou seja, não faz a sua vontade. É preciso fazer a sua vontade. Que Jesus diz: seja feita a sua vontade, assim na terra, mundo da segunda criação, como no céu, mundo na primeira criação, onde Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Essa perfeição manifestar aqui na terra também. Por que não acontece isso? Já vimos isso, mas só para sintetizar: por causa das sujeiras acumuladas no subconsciente. Sujeira acumulada no subconsciente são conhecidos diversos nomes: pecado, ilusão, karma negativa, crença negativa, mas no fundo é a mesma coisa. É a origem da sujeira que recebe nome diferente, ou a cultura do povo. Cada um foi dando um nome, denominações diferentes, mas refere-se à mesma coisa. Eu, no começo da Seichonoye, não conseguia entender, ficava preocupado com a diferença entre pecado, karma, ilusão, crença negativa, ficava todo embaralhado. Mas quando eu entendi que tudo é a mesma coisa, ficou muito mais fácil. Por que você não reflete a mente de Deus neste mundo? Por desconhecer a verdade. Desconhecer a verdade, desconhecer que você é é vida e espírito, é a luz emanada de Deus. Quando você reconhece que você é luz, dentro de você habita vida, espírito, habita Deus dentro de você, você consegue manifestar a força da vida. Quando manifesta a força da vida, manifesta saúde, alegria, prosperidade. Por que você não consegue muitas vezes manifestar riqueza, as coisas boas nesse mundo? Porque você utiliza leis mentais de forma errada, improdutiva, ineficiente.
Se você não tem nenhuma sujeira mental, não tem nenhum grilo, não tem nenhuma mágoa, tristeza, raiva, essas sujeiras dentro de você, mas você não consegue manifestar riqueza, porque você utiliza a mente de forma errada. A mente é como se fosse o bico da chafariz que dá forma às coisas nesse mundo. Sua mente não trabalhar direito, você não cria a forma correta, as coisas que você quer que apareça neste mundo, com perfeição. E aí aparece com defeito. Por isso que a ciência mental da Seiichi-no-ie é comande sua vida com o poder da mente. Não é comandar sua vida com o poder da sua mente, mente com M minúsculo. As pessoas leem esse livro e a primeira coisa que pensa é: eu vou comandar minha vida com o poder da minha mente. O título do livro não está escrito. É isso, comande sua vida com o poder da mente, mente de Deus. Você tem que aprender, fazer a sua vontade, aprender que Deus se manifesta através da sua mente. Mente é o canal de ligação. Se você fizer isso, você vai manifestar a alegria, a saúde e a prosperidade. E é isso que vamos ver na Caminhada da Prosperidade 2025. Inscreva-se na caminhada. Tem um vídeo explicativo do ano passado que fala um pouco mais sobre Caminhada da Prosperidade, mas se você quiser se inscrever, enviar e-mail para orlando@canaldaprosperidade.com, manda teu número do teu telefone, WhatsApp, celular e a cidade onde você mora. Caminhada da Prosperidade 2025. O objetivo dela é mudar a sua visão da vida, você ter a visão correta da vida e do mundo. E, com isso, você manifestar a saúde, a prosperidade na sua vida, na sua família e no seu empreendimento, ou seja, na sua vida profissional, vida empresarial. Muito obrigado, muito obrigado.